Plantão urgente aqui no MCV Play. Eu sou Edu Canelas. Vou levar você para as últimas notícias do Vasco, subindo esse vídeo tarde aqui, porque a notícia é urgente. A negociação do Vasco com o Fabinho do América Mineiro e com Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. O Vasco tentando resolver o seu problema. Eu não posso deixar de passar aqui para subir um vídeo, para trazer informação. Dois jogadores especulados agora à noite, duas informações de atletas que o Vasco pode envolver negociação. Então, daqui a pouquinho eu falo sobre isso e muito mais aqui no MCV Play. Então eu vou pedir para você dar aquela moral pra gente. Deixa teu like, inscreva-se no canal, vire membro do canal MCV Play, esteja conosco nas nossas lives, nos nossos vídeos, dá essa força pra gente, porque a gente vai estar sempre aqui levando muita informação de Vasco para você. Informação de última hora. Informação passada agora há pouco na nossa live ao vivaço lá com o Mário, com o Matheus Gilbert, com a galera em relação a Fabinho, jogador do América Mineiro. Então você, fique aqui até o final. A gente se encontra até o final desse vídeo com muita informação. Deixa o teu like, inscreva-se como eu já pedi, porque agora é hora de falar de Vasco, mas eu não posso falar de Vasco sem antes falar da Betfair? Não, pô. Falar da Estrela Bet, rapaz, que também é patrocinadora do Vasco. Ela dá para você até R$ 500 de retorno no seu primeiro depósito. Faz o seguinte, cola no pai que o pai vai te botar na boa. Clica no primeiro link fixado aqui nos comentários que a Estrela Bet vai dar até R$ 500 de retorno no seu primeiro depósito. Clica aqui na Estrela Bet que ela vai dar aquela moral pra gente. Dessa forma, você vai ficar forte, vai ficar Hulk, vai ganhar aquela graninha com o Vasco da Gama ou com os palpites esportivos de modo geral. Bom, Vascaíno e Vascaína, eu tenho que falar com você sobre o Fabinho. Eu vou abrir o SofaScore para a gente poder falar sobre o jogador. Eu esqueci de deixar aberto, rapaz. Fabinho, jogador do América Mineiro. A gente está buscando informações sobre o jogador que sentiu uma lesão, informação passada até pelo Matheus Gilbert hoje lá na nossa live. Vou já abrir o Fabinho aqui, lá ele, comparando ao Adson, jogador do Vasco da Gama, na temporada passada, a temporada de agora. Vou botar a temporada passada do Fabinho também, para ficar mais legal. Ele, ano passado, estava com o América, já estava no América Mineiro. A gente vai falar agora aqui, colocando na tela para você, a comparação do Fabinho com o Adson, jogador do Vasco da Gama, colocando agora na tela para você. Fabinho e Adson, comparados na tela aqui no MCV Play. Bom, vamos lá. O Fabinho tem 25 anos, 1,81 m, ele joga mais pela esquerda do que pela direita, o Adson joga mais pela direita. É um jogador considerado muito forte, tá? O Fabinho é um jogador de muita força, tem aquele estilo Júnior Santos de jogar futebol, muita força, muito ímpeto, vai pro embate no corpo, não tem medo. Ele jogou 60 minutos por jogo, o Adson jogou 62, 2 mil minutos e 36 segundos jogados no ano passado. O Adson fez 1.245, 34 jogos, o Adson fez 20, ele fez 8 gols, o Adson fez 2, ele deu 3 assistências. Estamos falando de um jogador com 4 grandes chances criadas, uma média de 0,1 assistência por jogo, um jogador que participa muito de gols na equipe que ele está, que é o América Mineiro. Eu vou colocar aqui, inclusive, os números dele no Campeonato Mineiro do ano passado, aliás, desse ano, né? Que ele já tem 2 gols e 2 assistências na atual temporada do Campeonato Mineiro. É um jogador que parece ser muito interessante. Estamos falando de um bom jogador, que é o Fabinho, e o Vasco está conversando com o atleta. Claro, não é o Rony. O Vasco perdeu o Rony por incompetência da diretoria. Não precisamos aqui ficar passando pano ou criando factoide. A real é que o Vasco perdeu o Rony porque a diretoria foi incompetente. Por que foi incompetente? Porque mirou em 300 jogadores e não conseguiu contratar nenhum. E no final, quase faz a cagada de pagar R$ 40 milhões quase pelo Rony, que já é um jogador mais velho. Um jogador de retorno apenas esportivo. Bom, se tem uma coisa que eu tenho certeza que você vai concordar comigo do outro lado, é que não se pode mais falar que o Vasco não tem dinheiro. O Vasco não tem dinheiro. O Vasco tem grana. O Vasco está com a sua vida financeira resolvida, já que pode pagar 40 milhões por um jogador mais velho como o Rony. Bom, isso me incomoda, isso me preocupa.
Preocupa porque eu vejo que a tomada de decisão feita por esses caras é bem preocupante. Me preocupa porque eu vejo que na hora de resolver problemas, eles têm muita dificuldade. Pedrinho e Marcelo Santana fazem um trabalho hoje no Vasco pífio. De uma janela de transferências no meio do ano passado, que o Vasco precisava de um zagueiro, eles não conseguiram resolver. O Vasco agora precisa de um atacante, eles não estão conseguindo resolver. Eles não resolvem os problemas do clube. Eles não botam o Vasco dentro de uma situação em que possa se sentir tranquilo que, vamos negociar o João Vitor, a gente vai achar uma reposição no mercado, tá tranquilo, tá de boa. Não, nunca é assim. A dificuldade imensa que o Vasco tem de encontrar soluções pela falta de competência. Não foram lá no Bruma antes. Por que não foram antes no Bruma? Demorou tanto para ir no Bruma que deu tempo do Benfica se interessar e fechar com o jogador. Se tivesse ido lá direto fechado, o Bruma já estava no Brasil e já estava até jogando. Mas não, esse negócio de não, tem que ser o Bruma. Não, agora então não deu o Bruma, agora nós vamos tentar o Rony. E assim o tempo vai passando, o Vasco não consegue acertar com jogador nenhum, insistiu um tempão no Brian Rodrigues, que pode ter certeza, se bobear na próxima janela, vem pro Vasco, né? Porque esse é o período de lentidão deles. Com o Maurício Lemos foi a mesma coisa, não conseguiram trazer ali, agora trouxeram. Vamos ver o que vai ser feito aí por Pedrinho e seus fiéis escudeiros. Bom, deixa eu botar na tela aqui, porque a gente tem informação nesse plantão urgente aqui do canal, que o Vasco está conversando com o Cruzeiro para tentar envolver o Caio Jorge, jogador da equipe celeste, tem 23 anos, 1,82 m. Caio Jorge é um centroavante, na minha opinião, viria para brigar por vaga com o Verratti, tá? É um jogador que viria para ser centroavante. Me chama muita atenção essa notícia. Mas vou comparar os números do Caio Jorge aos números do Adson, vendo aqui a diferença, né? O Caio Jorge joga muito mais centralizado do que o Adson. E se eu comparar os números do Verratti, a distância vai ser colossal, mas o Campeonato Mineiro desse ano não dá para comparar, vou botar o Brasileirão do ano passado para que a gente possa ver aqui, ó. O Caio Jorge até sai bastante da área, mas os pontos mais vermelhos aqui do seu mapa de calor, onde é mais quente, onde o Adson mais joga, pelas pontas. O Caio Jorge é um jogador que joga muito centralizado. Pode vir a ser no segundo atacante? Até pode, mas joga muito centralizado. Ele fez 16 jogos, 2 gols, deu 2 assistências, participou aí de 4 gols em 16 jogos. É bom jogador, revelado pelo Santos, já chegou a treinar aqui no Vasco da Gama, e o Vasco, nessa negociação envolvendo o zagueiro João Vitor, pode acabar colocando o Caio Jorge, quase que eu falei o Adson, o Caio Jorge nesse negócio. E aí, te agrada o nome do Caio Jorge? Possibilidade. Um novo jogador entrando no alvo e podendo ser contratado pelo Vasco da Gama. Caio Jorge, jogador do Cruzeiro, pode vir a ser um novo jogador do Vasco da Gama, assim como o Fabinho, do América Mineiro. Informação trazida pelo nosso amigo Matheus Gilbert e o Madruga Vascaíno na live que rolou agora no canal MCV. Acabou de terminar a nossa live e eu já vim gravar o vídeo aqui, porque é plantão, a gente tem que gravar, tem que subir o vídeo para que você fique informado, beleza? Por aqui eu me despeço, tamo junto, aquele abraço e valeu!